Glória a Deus, irmãos. Eu convido os irmãos novamente, abrindo o mesmo texto de leitura da abertura, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Eu acredito que de alguma forma, Deus ele quer falar alguma coisa com a gente a respeito da humildade, porque é o que eu tenho meditado no decorrer do meu dia. E o primeiro louvor que eu não sabia foi a respeito de orgulho, para Deus quebrar o orgulho, que é o contrário de humildade. Então, talvez hoje não tenha ninguém aqui com orgulho, mas às vezes é um alerta para nós, porque Deus, nem sempre nós estamos orgulhosos, mas Deus já nos alerta antes de acontecer alguma coisa. Então, é muito importante esse assunto. Vamos fazer a leitura? Amém? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, eu estava meditando, agora no finalzinho da tarde, me acrescentou algo ao meu coração referente a esse texto, o hora que o pastor Adelino me comunicou, que ele não estaria vindo, que era para nós estar fazendo culto, ministrando a palavra, e de muita coisa que eu tenho meditado no decorrer do meu dia, a respeito desse texto, que está ligado a esse texto, também me fez lembrar da expressão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse assim, no final da sua vida, ele entendendo, percebendo, discernindo que estava perto da sua partida, de partir para a glória. Ele disse essas palavras: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E nessas palavras do apóstolo Paulo, eu quero fazer um paralelo com esse texto que nós acabamos de ler, que diz a respeito de que aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica é comparado com um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então diz que esse homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. Então vai descer chuva, vai correr rio, vai soprar vento, vai combater aquele homem, e ele não vai cair, ele vai ficar firme, ele vai combater o bom combate, ele vai encerrar a carreira e vai guardar a fé. E o que me chamou a atenção, meditando nesse texto, é que esse texto, ele faz parte de todo o assunto que Jesus começou a dizer desde o capítulo 5, onde se iniciou o Sermão do Monte. Então Jesus falou sobre o Sermão do Monte que nós conhecemos, falou a respeito que os discípulos é o sal da terra e a luz do mundo, falou a respeito do cumprimento da lei e dos profetas, falou a respeito de esmola, oração, jejum, do tesouro do céu, do ouro puro, dos dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida, falou da continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, e por fim, os dois alicerces. Então, quando Jesus falou aqui que todo aquele que escuta estas palavras, ele está se referindo a todo esse contexto,
desde o capítulo 5, onde ele deu início, até o capítulo 7, no seu versículo 27, último versículo desse texto que nós acabamos de ler. Então, essas palavras de Jesus está se referindo a todos esses temas que nós falamos, que nós acabamos de ler aqui agora. E eu quero falar hoje a respeito da primeira bem-aventurança que Jesus falou, que eu acredito que é a chave para toda a nossa vida. Ele falou assim no primeiro versículo, no segundo versículo, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, acercando-se, se aproximaram dele seus discípulos. Então, irmãos, eu estou escrevendo, né, a respeito deste assunto, mas eu confesso para os irmãos que é mais fácil a gente escrever, porque a gente medita, pensa, lembra de vários textos na Bíblia, então a gente vai escrevendo e o assunto vai se estendendo. Que Deus me dê graça neste momento, que a graça dele está comigo para que eu possa falar o suficiente para o que é necessário nesta noite. Então, irmãos, aqui que nós vemos que Jesus ele viu uma multidão. A Bíblia falou que Jesus ele subiu ao monte e se assentou. Agora se aproximou dele os seus discípulos. Então, qual que é a cena que nós podemos imaginar? Jesus lá no monte sentado, os seus discípulos se aproximaram dele e lá no pé do monte está a multidão. Então, qual que é a analogia que eu quero fazer? Jesus, que é o cabeça da igreja, os discípulos, que é a igreja, hoje nós somos nós, o corpo de Cristo, e a multidão é as pessoas que o Senhor quer que alcançam pela pregação do Evangelho. Então, eu vejo todos esses capítulos até chegar ao ponto que nós vemos, eu vejo como um seminário de Jesus com os seus discípulos. E aqui, ele começou a dizer que a primeira bem-aventurança era assim, ele abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus disse que, por que os pobres de espírito eram bem-aventurados? Por quê? Porque deles era o reino dos céus. Qual que era o motivo de ser deles o reino dos céus? Porque eles eram pobres de espírito. Então, nós podemos, mediante a própria Escritura, entender as características de uma pessoa que é pobre de espírito, que dele é o reino dos céus. E algo que me chamou a atenção, né, em meio a essas características, que é muito importante nós entendermos, que o Senhor Jesus ele usou uma expressão assim: bem-aventurado os pobres. Ele não falou bem-aventurado o pobre, mas ele colocou no plural, os pobres. Eu acredito que aqui já tem uma lição para nós, né? Então, os pobres não traz a ideia somente de uma pessoa, mas de muitas pessoas. O que eu posso aprender com isso? Eu até comecei a escrever hoje vários, analogias, até essa tá, chega, né? Porque eu fui ler para ela ver, né? Então, o que nós podemos aprender com isso? Que o pobre de espírito, ele nunca vai achar que ele é a última bolacha do pacote, ele nunca vai achar que ele é a última Coca-Cola do deserto, porque ele é o sol e todo mundo ao redor dele é os planetas, né? Porque diz que o sol, você sabe bem disso, né? Diz que é gigantesco perto dos planetas, né? Que ele nunca vai achar que ele é o rei da cocada preta, ele nunca vai achar que ele é o dono da verdade, né? Ele nunca vai achar que a última palavra dele é a que é a mais importante, é a que mais vale. Então, o pobre de espírito, ele não vai achar que ele é a rainha da cocada branca, né? Então, nós podemos fazer várias comparações, né? Que o pobre de espírito, ele vai ter a consciência de muitas coisas. E eu quero, por meio da Bíblia, destacar algumas coisas que eu entendo. Primeiramente, quando uma pessoa é pobre de espírito e que já é dele o reino dos céus, é porque ela nasceu da água do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, né? Porque se dele é o reino dos céus, é que ele vai entrar no reino dos céus e que ele vai
E o Senhor falou para Nicodemos: ó, se você não nascer da água do Espírito, não poderá nem entrar, nem ver o reino dos céus. Então é uma pessoa que nasceu de novo, ele recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, reconhecendo que ele era o quê? Um pecador. E o apóstolo Paulo, ele também usou uma expressão, escrevendo para os romanos, que ele tomava a Deus como testemunha, ao qual ele servia em espírito. Então o apóstolo Paulo, ele servia a Deus em espírito. O que isso significa? A própria Escritura mostra que uma pessoa que serve a Deus em espírito, que é pobre de espírito, ele está crucificado com Cristo, que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ele entende que ele foi sepultado juntamente com Cristo, mas que também ele ressuscitou juntamente com Cristo pelo Pai, pelo poder do Pai, que ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele entende, ele tem a consciência que antes de Cristo Jesus, ele estava separado da vida de Deus, que ele estava morto em suas ofensas e seus pecados. Ele entende que de forma alguma ele poderia se justificar diante de Deus, que todas as suas próprias justiças dentro da Bíblia era como o imundo, que era como um trapo de imundícia. Ele tem a consciência, né, de que ele não tem mérito algum a respeito da sua salvação, que ele ouviu a palavra de Deus e pelo ele ouvir a palavra de Deus foi gerada uma fé nele para que ele pudesse ser salvo. Ele entende que a salvação dele sempre é pela graça, por meio da fé, que é um dom de Deus, conforme foi dito. Ele ouviu a palavra de Deus, ele entende que ele foi atraído por Deus, que ele foi iluminado por Deus, que ele foi liberto por Deus, que ele foi salvo por Deus. Ele entende que ele estava por toda a vida sujeito à morte e à servidão. Ele entende que se ele é alguma coisa de bom, se ele pode ser alguma coisa de bom, se ele pode oferecer alguma coisa de bom, é porque ele recebeu de Deus. Lá em Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, 7, isso aqui é muito importante, porque nós vemos, irmãos, nas redes sociais, né, eu já me deparei com pessoas que atribuíam até mesmo o sucesso dela de pregação. Quando eu estava no presídio, tive um jovem que eu conversei com ele atribuía a habilidade dele de pregar ao esforço dele. E eu ministrei uma palavra a respeito de humildade para ele, e ele disse que ele entendeu. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala assim, ó: porque quem te diferença? Então aqui a carta de Paulo ao 1 Coríntios estava sendo escrito para a igreja. E chegou uma hora, irmãos, que aquela igreja começou a ter contenda. Eles começaram a ter divisão entre eles, e um falando assim: olha, eu sou de Paulo, outro falando: eu sou do Apolo, e outro falando assim: eu sou de Pedro, e outro falando assim: eu sou de Jesus. Esse que fala: eu sou de Jesus, ele estava o quê? Se exaltando sobre toda a igreja. E nós vemos, irmãos, que dentro da Bíblia, o próprio Jesus, ele é humilde. Ele é humilde. Aqui em 1 Coríntios, eu não me lembro do versículo, mas o seu capítulo eu vou achar rápido. Vamos, olha a humildade do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa carta aqui, ó, a respeito do corpo de Cristo. Capítulo 12. Capítulo 12, 21. Irmãos, olha a humildade de Jesus. 1 Coríntios 12, 21. O olho, quem que é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Olha a humildade de Jesus. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda quem? Diz ao pé: não tenho necessidade de vós. Olha a humildade de Jesus, dizendo que a igreja, né, é o corpo de Cristo, onde, por meio de quê? Por meio de que Cristo Jesus opera aqui na terra. Então, a cabeça da igreja é Jesus. Então, olha a humildade do nosso Senhor Jesus. Então, na igreja estava tendo essa divisão. Então, é muito importante a gente entender essas características, porque, irmãos,
Deus, então Deus vai fazer o que? Vai nos abençoar. Nós vamos crescer na graça e conhecimento da verdade, nós vamos crescer profissionalmente, e muitas maneiras, quando a gente anda em Cristo Jesus, a tendência é Deus e o que? Nos abençoando, porque é promessa da palavra, né, que o Senhor nos colocará como cabeça e não como cauda. Então é muito importante a gente ter a consciência de que quem nós éramos e que de maneira alguma nós, por meio de força, ou de riqueza, ou de capacitação, ser justificado. A Bíblia fala que um homem com as suas fazendas, com as suas riquezas, Salmo 49, versículos 6 e 7, olha que forte isso daqui. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. A Bíblia fala que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, Deus valoriza mais a nossa alma do que todos os tesouros desta terra. A única coisa que nos justificou nós sendo dignos de morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado ele era morte, ou seja, a nossa recompensa antes de Cristo era a morte, né? Nós éramos dignos de morte. A Bíblia ela nos deixa claro que nós já estávamos debaixo de condenação, que nós estávamos debaixo de maldição, que somente o Senhor Jesus Cristo que nos justificou por meio do sofrimento e da morte dele na cruz. Nós mesmos de forma alguma poderíamos ser justificados. Então sempre é importante nós termos esta consciência. Aí no Coríntios, lá eu quero que o irmão volta lá, no 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que tudo, irmãos, na nossa vida, aqui, ó, porque quem te diferencia? Então, qualquer situação da nossa vida, que se nós sobressair, nós entender que quem nos diferencia é Deus, porque a Bíblia fala que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, eu creio que é o 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa capacidade ela vem de Deus. Então, irmãos, quando nós nascemos, quem formou o nosso corpo no ventre da nossa mãe? Foi Deus. Ele formou o nosso corpo quando nós nascemos. Ele nos deu a visão, nos deu a audição, nos deu o olfato, nos deu o paladar, né? Então, tipo assim, o olho tem uma capacidade de quê? De enxergar. O ouvido tem a sua capacidade de ouvir. A boca de falar, de ingerir alimentos, né? O nariz de sentir cheiro. E todos juntamente é importante. Todos juntamente é importante. Nenhum dos membros pode dizer que eu não necessito de ti. Então tudo no nosso corpo, unido e entendendo, né, que recebemos a capacidade de Deus e nós nos unimos para trabalhar segundo a medida da fé que Deus dá a cada um. Então o corpo que vai crescer. Então é isso que Deus quer, que uma igreja humilde, né, uma igreja pobre de espírito que entende que tem que servir a Deus, o Espírito que está crucificado juntamente com Cristo, que está sepultado e que ressuscitou juntamente com Cristo, que é a feitura de Deus criada para as boas obras. Então eu acredito que Deus quer o nosso crescimento e possa ser que daqui em diante ou daqui a algum tempo, né, venha acontecer coisas nas nossas vidas que Deus venha nos exaltar, e nós devemos tomar como alerta e ter cuidado, né, saber que é Deus que nos diferencia. Lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo versículo 7, onde nós estávamos, olha que fala assim, ó, e o que tens tu que não tenhas recebido? Porque tínhamos irmãos na igreja de 1 Coríntios se gloriando pelos dons que eles receberam de Deus. E o apóstolo Paulo, por meio da direção do Espírito, estava perguntando para aqueles membros, né, quem te diferencia? Ou seja, é Deus que te diferencia, que te fez ser assim, e que tens tu que não tens recebido. Aí ele fala assim, ó,
E se recebesse, por que te glorias como se não houveras recebido? Né? Então, tudo que nós temos, a Bíblia fala, irmãos, que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então, muitas pessoas, irmão, fazem muitas coisas no mundo aí. Muitas pessoas se sobressaem, mas diante de Deus não tem valor algum. Agora, aquilo que tem valor para a eternidade, sem Cristo, nada nós podemos fazer. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, sempre nós devemos ter essa consciência na nossa vida, que bem-aventurado é o pobre de espírito, e que tudo que nós podemos ter de bom, de dar de bom, tudo isso aí é graça de Deus. Nós recebemos da parte de Deus. Então, que isso venha entrar em nosso coração e nós entender. A Bíblia fala, irmãos, que diante da honra vai a humildade. Então a Bíblia fala que o nosso Deus, ainda que ele seja grande, que ele seja excelso, ele atenta para o humilde. Deus é tão grande que na Bíblia é comparado assim, que todas as nações diante de Deus é como uma gota dentro de um balde de água. Irmãos, imagina a diferença da grandeza de Deus perto da gente. Diz que todas as nações diante de Deus é como uma gota num balde de água. E uma pessoa só. Desaparece, né? Mas mesmo assim, imagina, a Bíblia fala que Deus, vamos ver esse versículo? Salmo 138, versículo 6, se eu não estiver equivocado. Aí, ó, ainda que o Senhor é excelso, grande, sublime, habita no alto sublime trono, atenta para quem? Para o humilde. Então Deus atenta para o humilde. Agora sim, né? É de se pensar isso. Todas as nações, uma gota de um balde na água. Imagina um balde com uma gota de água. É comparado diante da grandeza de Deus. E uma pessoa. E diz que se essa pessoa for humilde, esse Deus tão grande atenta para a pessoa. A Bíblia fala que diante da honra vai a humildade. E que diante da queda vai a soberba. Então que isso seja um alerta para nós. Eu estou começando a estudar sobre esse assunto. Eu não tenho muito ainda o que falar para os irmãos, mas eu tenho meditado nessas coisas, que a gente sempre entender isso é uma chave para toda a nossa vida. A Bíblia fala que o que Deus pede de nós, se não é que nós venhamos andar humildemente, praticar a justiça e amar a bondade. Então, o humilde, irmãos, em muitas coisas, ele compreende que ele não tinha como pagar os seus pecados e que ele foi perdoado por Deus, que Deus teve misericórdia dele. Então, esse sentimento que vai no coração dele, ele não vai ter dificuldade de perdoar as pessoas, que precisaram um dia do seu perdão, que precisaram um dia, porque nós vemos então uma parábola na Bíblia que fala que um homem, ele perdoou uma grande dívida de um homem. Quando ele foi diante de outro homem que devia para ele uma dívida pequenininha, ele não perdoou. Aí o rei mandou chamar ele novamente e falou assim: você não deveria ser misericordioso como eu fui misericordioso com você? Então o humilde, ele sempre vai ter essa consciência. Quão grande foi a misericórdia de Deus para com a vida dele. Na verdade, para nós hoje na igreja, irmãos, quando Deus começar a dar crescimento para essa obra começar a crescer, começar a vir pessoas, e Deus usar a minha vida, usar a vida da irmã, usar a vida dos irmãos, tudo na obra de Deus, A Bíblia nos mostra um exemplo que eu tenho guardado no meu coração, é do apóstolo Paulo, a humildade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala que ele não era digno de ser chamado apóstolo de Cristo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele acreditou que contra o nome de Jesus ele deveria fazer muitos males. Ele fala que ele fez. Ele, por meio de tortura, ele fez irmãos blasfemar contra o nome de Jesus. Ele fala assim: eu, que sou o último dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas
sou apóstolo pela graça de Deus, ele fala assim, a graça de Deus para comigo não foi em vão, porque eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava com ele. Mas o que me chama a atenção é que ele fala assim, que por último, o Senhor apareceu a ele como um abortivo. O que é um abortivo, irmãos? Abortivo é o procedimento que se faz para abortar uma criança. Nós sabemos que uma criança, ela é abortada porque ela foi o quê? Rejeitada. Às vezes até mesmo uma jovem não quer abortar a criança, mas os pais dela, né, vai tacar o terror nela e ela procura um meio e aborta aquela criança. Por quê? Porque não atende às expectativas, né, não veio no momento certo. Então eu também me comparo dessa forma, né, porque, irmãos, eu sei uma vida que eu vivi. Que expectativa eu poderia atender de um dia estar aqui ministrando a palavra de Deus? Que dia que eu poderia imaginar uma situação dessa? Né? As pessoas que me conheciam jamais, eu acredito, imaginaria que hoje eu estaria nos caminhos de Deus, falando a palavra de Deus. Então, é como uma abortiva, eu não atendia com as expectativas. Então, o apóstolo Paulo também, ele não atendia nenhuma expectativa. A igreja jamais imaginava naquela época que o apóstolo Paulo ia pregar o evangelho e dar a vida pelo evangelho e ser perseguido pelo evangelho. Tanto que não foi nem a igreja que converteu o apóstolo Paulo. O próprio Jesus se manifestou a ele e disse para ele, duro é para ti, Saulo, que me persegues, recalcitrar contra os aguilhões. Quando eu ouço isso, irmãos, eu vejo o amor de Deus, né? Porque olha o que Deus foi de encontro com o apóstolo Paulo e falou assim, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você vai se rebentar todo, você vai se destruir todo. Olha o amor de Deus. E ele foi sábio e perguntou, o que queres que eu faça? Então nós vemos que Jesus levantou o Saulo e fez dele o quê? O apóstolo Paulo. Nós vemos um homem humilde, né, que se aniquilou a si mesmo para manifestar Cristo na vida dele. E um dia ele mesmo disse, com ousadia e humildade, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então a chave para que nós venhamos viver as promessas de Deus, ter a atenção de Deus, os ouvidos de Deus atentos para ouvir a nossa oração, os olhos de Deus sobre nós, é o que? É cultivar a humildade em nosso coração, como? Meditando, né, que todo aquilo que de bom que eu venha a ser, venha a ter, venha a dar, eu não tenho mérito, é tudo presente de Deus, é tudo dado de Deus, é tudo graça de Deus. Se tem valor eterno, irmãos, é porque recebeu de Deus, é porque a velha criatura foi crucificada, sepultada, nós somos ressuscitados em espírito, somos servos de Deus em espírito, para fazer a vontade de Deus, verdadeiramente perder a nossa vida por amor a Cristo. Então, eu acredito que toda a essência, né, da humildade, ela está nesse sentido que o apóstolo Paulo falou, né, que agora ele era servo de Deus em espírito. Ele disse isso, a igreja de Romanos, podemos entender também a igreja de Gálatas, porque as pessoas queriam se gloriar na carne, na circuncisão, na guarda de dia de sábado, de festas e assim por diante. Então, por essas passagens, desde o capítulo 5 até o versículo 7, eu acredito que é o seminário de Jesus Cristo, para nós um dia podermos dizer, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Verdadeiramente, se nós ouvirmos essas palavras em todos esses capítulos, que Jesus falou assim, aquele que escuta essas palavras e a praticar, vai ser uma pessoa prudente, e que naquele dia vai poder dizer assim, ó, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E também vai ouvir um dia de Deus, 20 benditos do meu Pai, e receber por herança o reino que nos está guardado desde a fundação do mundo. E tudo essa chave é a humildade, para que nós possamos, né, olhar para as nossas vidas sempre meditando nessa graça que nos foi oferecida em Cristo Jesus, e sempre nós sabemos que tudo que se nós destacar qualquer coisa é graça de Deus, é presente de Deus, é capacidade de Deus, é dom do Espírito Santo.
e nós só se rende e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Né? Eu não estruturei essa mensagem, né? O pastor me comunicou agora à tarde, mas eu acredito, irmãos, que eu falei de coisas importantes aqui nesse momento, né? E que isso nos guarda, né? Nos guarda e também é uma chave para que nós venha sempre receber o que? As honras que vem de Deus. Porque as honras que vem do mundo não tem valor diante de Deus, mas as honras que vem de Deus, a aprovação que vem de Deus, que verdadeiramente é importante para as nossas vidas. Amém? Eu convido os irmãos para nós se colocarmos de pé. Glória a Deus.